Bora, Fiel, se liga nesse corte que eu separei do Craque Neto com o apito final, trazendo informação pra gente sobre o Rodrigo Garro, que pode ser titular na quinta-feira contra o Palmeiras no segundo jogo da final pelo Campeonato Paulista. Ele que treinou normalmente essa semana e tudo indica que ele será titular do Timão. E também muito mais informações com o Godoy, que as informações do árbitro que apitará essa final. Então quinta-feira é dia de ganhar desses caras, não tem escapatória, é vencer ou vencer pra buscar esse título do Paulista depois de 5, 6 anos. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vai agora o VT do Corinthians, informações do Timão. Esta foi uma das imagens que o Corinthians escolheu para mostrar Rodrigo Garro na semana que passou. Jogador que deve ser a grande novidade do Timão para a decisão contra o Palmeiras. Com dores no joelho direito, foi poupado da primeira final para evitar o sintético do Allianz, rotina dos últimos meses, tanto que até o momento fez apenas 9 dos 19 jogos do time na temporada. Vamos lá, estamos no ar. É o seguinte, ó. A gente tá com tela dividida aqui no apito final e eu vou conversar com o Marília, com o Quesada e com o Oscar Roberto Godoy, tanto da arbitragem também, do Candansan. Eu queria que depois o Godoy falasse sobre isso. Eu já conversei com... Amanhã tem jogo aberto, né, com a Renata Fã, arrebentando a boca do balão. Eu não sei se o Cicinho estreia amanhã. Alguém sabe, pode me informar isso aí? Se o Cicinho estreia amanhã, se a gente não sabe, então tá tudo certo. O dia que ele estrear, a gente fala aqui então. E se não estrear também é por dele, não é verdade? Tá tudo certo. E depois tem os donos da bola com o Godoy, comigo, com o Souza e com o Veloso, o cabelo de boneca, que cortou o cabelo hoje, né? E jogou uma partida horrível hoje, Cândido Mota, que foi ridículo, diga-se de passagem. Tomou gol? Não, ele joga de centroavante. Como é que é? Juro. Não, sempre dá pra piorar. Mandar um beijo pro Gadelha também, que arrebentou no jogo. Paulinho Maquilari. Um beijo pro Paulinho Maquilari. Que cara incrível. Um dos grandes centroavantes desse país. E muitas vezes a gente nem fala dele. Sim. A gente tava conversando. Sim. Acho que em 91, 92, ele jogou... Não sei se foi 91, 92, 93, 93, não sei. 92. Ele fez... Em 2 anos, em Campeonato Paulista, 47 gols. Não, 37 gols. 37 gols em 2 campeonatos. O Paulinho Maquilari, que é um baita treinador hoje. Qual é a ideia de um time que consegue, Quesada, primeiro você, ganhar do Palmeiras, no Allianz Parque, aonde que parecia impossível, daquilo que se imaginava, ele ganha o jogo, se pergunta pro corintiano, mais corintiano igual eu e a Marília, 1-0 tava bom pra nós, pro Palmeiras. É. E a gente achava que daria pra reverter isso na Neoquímica Arena. Tanto é que um monte de gente falou isso, da imprensa. Ganhando de 1-0, Quesada, qual é a grande vantagem do Corinthians para enfrentar o Abel Ferreira, não o Palmeiras? Eu acho que tem algumas vantagens, né? Bom, a primeira vantagem é jogar em casa diante da fiel torcida, quase 50 mil pessoas. Essa é uma baita de uma vantagem. Os números são muito bons do Corinthians com o Ramon jogando em casa nos últimos tempos. E essa vantagem de 1-0. Agora, o que eu acho que o Corinthians não pode entrar é na armadilha de jogar com o regulamento debaixo do braço. Ele precisa ter repertório. O jogo que ele fez na casa do Palmeiras é um. Agora, diante de 50 mil pessoas... Mas se fizer o mesmo jogo, ele não perde. E ganha o título. Ele pode fazer esse mesmo jogo e tomar um gol, aí fica tudo igual. Vai pros pênaltis. Aí ele precisa ou esperar para ir pros pênaltis ou tentar sair do jogo. Como o Ramon fez, por exemplo, para entender, né? Ele tira o Ranieri do jogo contra o Barcelona e coloca o Romero, porque o time do Barcelona não atacava. Ele pode, de repente, né, se tomar um gol, mudar, deixar o time mais... Não, ele vai ficar com 3 volantes. Eu acho que assim, vamos combinar, eu assino aqui. Perde por 1-0 e vai pros pênaltis, legal. Agora, se faz 2-0 o Palmeiras. O Palmeiras tem time para fazer 2. Então, o que eu digo é o repertório, né? Ter time tem, mas tá jogando bem para isso? Mas sempre tem a primeira vez. Eu sei, você também você era virgem, não é mais. Então, pois é. Você foi casado, não é mais? Fui casado. Você trabalhou na Band, depois saiu, voltou. Tudo tem a primeira vez. O que eu acho é o seguinte, eu vou repetir. Você me tirou de 2 Copas. Não, legal pra cacete. Isso é mentira, não Sempre fala. tem a primeira. Não fala o cacete. Isso parte meu coração, vou ter que passar no São Luís. Se partir seu coração, aí você vai morrer mesmo. Eu nunca te tirei de uma Tinha Copa. dor no coração, agora parte meu coração. Pô, eu nunca te tirei. Vai chorar também. Isso não igual é verdade. Neymar, né? Eu não tirei o Neto de nenhuma Copa. Tá. Eu tô dizendo é o seguinte, Neto. É preciso saber jogar um jogo também da volta.
volta, mas não pode ficar naquele esquema do primeiro jogo, é o que eu penso a respeito. Deixa o jogo depois rolar e eu vejo se eu tô certo. Então vamos lá, Marília, pergunta pra você. Nós gosta de volante. Adoro. Eu sei. Eu adoro. Se tem uma coisa que eu amo é sem volante. Time que joga sem volante não dá. Por exemplo, o Dorival Júnior. Não sei se você tá escutando, se não tiver também tá tudo certo. Vai jogar só com o André marcando. André e João Gomes. Bota 2 volantes pra marcar pros meninos. Escala o jogo, vai, escala aí. Não, a seleção escala o Corinthians. Não, Corinthians, então. O Corinthians? É, contra o Palmeiras. Hugo, Mateuzinho. Eu não gosto do Félix Torres. André Ramalho, Gustavo Henrique e Angeleri. José Martins, se tiver bom. Ranieri, Carrilho, Garro, Luiz Roberto e Memphis. Esse é o time. A pergunta para você é o seguinte: o que a gente fala agora depois de uma vitória do Corinthians lá? Olha, o Corinthians não pode entrar de salto alto. Olha, o Corinthians não pode tomar 2 gols. Que é normal, tá tudo certo isso. Faz parte dos comentários. Mas se o Corinthians tiver o mesmo desempenho tático, não fica difícil pro Palmeiras ou não? O que você pensa? A Marília Ruiz, que nós ama volante. Márcio, Ralf, Roberto Belegeiro. Roberto Belegeiro, o maior volante da história. Rincon, Vampeta. Não existe futebol sem volante. Acho o seguinte, pela primeira vez, na minha opinião, já falei aqui algumas vezes, eu vi o Corinthians ganhar com o Ramon Dias um duelo tático contra o adversário num mata-mata. Dessa vez, de partida, não só o Corinthians ganhou do Palmeiras, como ele foi melhor do que o Abel. Meteu o Romero para marcar o Piquerez. De uma forma surpreendente, porque o Corinthians conseguiu um resultado lá, poderia ser, olha, saiu um gol, mas o Corinthians não jogou para isso. Não, o Corinthians se defendeu muito bem. O Hugo, que é sempre destaque nos jogos do Corinthians, apareceu uma vez de uma forma importante no final, no chute do Vitor Roque, mas não foi um massacre do Palmeiras contra o Corinthians. O Corinthians foi para sair vivo do mata-mata e conseguiu mais do que isso com o gol do Roberto. Acho que no jogo de volta, o Corinthians, que é o time que vai jogar em casa com o seu adversário, ele tem que repetir a fórmula onde se sente mais confortável. Acho também não gosto do Félix Torres, mas não acho que o André Ramalho não é titular há um mês. Tá, não vai jogar o Félix Torres. Eu acho que não vai ser hoje que ele vai voltar. Não, lógico. Acho que se o Garro tiver à disposição, sim, ele precisa voltar. Mas se não tiver, joga o Romero. Se ele não tiver. E marca o Piquerez, é isso que tem que fazer. Eu acho que o Corinthians precisa. Não é que jogar com o regulamento embaixo do braço. Mas se existir... O Palmeiras não deixou de ser melhor time que o Corinthians, como era no jogo de ida. Se o Palmeiras estiver jogando melhor, eu acho que o Corinthians tem que saber se defender assim, mesmo jogando dentro de casa. Lógico. Porque joga com 1-0 a favor. Godoy, primeiro Candançã, você que foi um dos... Você, pra mim, do Cídio, Armando Marques. Eu gostava muito daquele negão lá, o Wilson, né? Wilson Carlos. O Wilson Carlos, ele apitava muito. Nossa. Muito, apitava? Muito. Nossa, eu tinha medo dele. Porque ele era bravo. Ele era da polícia? Eu acho que não era da polícia, não, mas ele era bravo. da escola do Mário Viana. Tá. Referência pra ele. Qual... Mário Viana brigava no vagão de trem. Lógico. Qual é, com a sua visão, eu já sei que você falou pra mim, a gente já conversou ali do Candançã, que é jovem, não sei o quê. Palmeiras, um time que reclama pra caramba, e o Corinthians é um time forte. É duro o árbitro fazer mal pro Corinthians na Neoquímica Arena. Não é fácil. Sim. É difícil. Sim. Né? Qual é a ideia da arbitragem que você tá vendo pro jogo de quinta-feira, às 9h30? Da horário da Globo, né? 9h30. Record. É a Record? A Record, Globo, pra mim tá tudo certo. O Candançã tem contra ele, sempre que vão analisá-lo, a pouca idade de vida, né? 40 anos, a pouca idade de vivida e o pouco tempo de arbitragem num alto nível. É a primeira final dele, ou não? É a primeira envolvendo no status que ele está hoje, que ele é árbitro internacional, jovem. Então, pesa isso, sempre a desconfiança da inexperiência. Mas ele tem uma excelente formação e um respaldo que nós, árbitros mais antigos, não tínhamos. O respaldo físico, o respaldo psicológico, as orientações. Então, tudo aquilo que é teoria é passado para ele e ele está bem fortalecido nisso. Quem são os bandeiras? Desculpa, eu não lembro. O que falta para ele é a experiência, vivência de jogo, de arbitragem e também de vida. Porém, para esse momento, ele tem a vantagem de não se abalar com as dificuldades, e principalmente com aquilo que vem
da lateral do campo, proporcionado pelos técnicos, e um deles que vai poder usar a torcida a seu favor. Que é o Ramon. Né? Ele tem essa vantagem. E uma arma importante que deve ser usada por ele. Por árbitro. ele, né? Ele, árbitro, usar a tecnologia. A favor dele. A favor dele. Isso. Porque no primeiro jogo, o Klaus não usa a tecnologia. O Klaus não, naquele jogo Contra o Palmeiras e São Paulo. Palmeiras, o Flávio não usou a tecnologia para ele. A tecnologia para ele. Então, Benefício dele. sim, vai ele olhar o lance. Ele viu fisicamente Pênalti. e usa a tecnologia para confirmar o raciocínio que ele teve. Então, que o Candansan seja orientado e a equipe do VAR também seja orientada a falar: Candansan, venha olhar você e decida você, porque só você viu o lance na visão real dos fatos. Tá bom. A finalíssima tá chegando e o sentimento é um só. Só não perder que nós seremos campeões. Não precisa nem ganhar. Meu sentimento é Corinthians campeão e 31º título do Coringão. O time tem que dar uma incorporadinha aí, né? Tentar fazer o 4-0 novamente aí no Corinthians, vai que... Peraí, volta a fita. Você não era nascido nessa época, Evair. Calma aí, fã de esporte. Tô falando do torcedor mesmo, que tem 18 anos. A repórter aqui ainda não enlouqueceu, não. Evair, tá ao lado do Evair. Então, cara, como é que é o seu nome mesmo, papai? Antônio. Vem pra cá, o papai falar. Pior que foi uma surpresa. Quem escolheu o nome foi minha esposa, minha mulher, a Clarice. Quando ela ganhou ele, eu fui visitar ele no hospital e falei assim: ó, já escolhi o nome do teu filho. Eu falei assim: como é que é? Eu falei assim: você vai achar ruim, não vai? Eu falei assim: ó, não sei, me fala qual que é o nome, Evair. Eu não aguentei, eu tive que chorar de alegria. É, Diego, você não teve a mesma sorte, hein? Prevaleceu a escolha da sua esposa. Não deixaram, minha esposa não deixou, mas seria Paulo Guerreiro, remetendo ao título de campeão mundial de 2012, que mundial eles não têm, né? Homenagens à parte para Palmeiras e Corinthians, o fato é que na próxima quinta-feira um deles leva essa taça aqui, que inclusive está exposta para o torcedor tirar aquela selfie e quem sabe já ir se acostumando com a ideia do primeiro título em 2025. E aí, quem leva melhor? 2-1 Corinthians, né? A gente joga pelo empate também, para não ter muito susto, né? Aquele negócio de passar dificuldade no final do jogo, a gente vai estar ganhando de 2-1. O Palmeiras e o palmeirense sabem que viradas acontecem e acreditam muito. E eu também acho que essa possibilidade existe, sim. Se depender da vontade do Antônio, o filho Evair vai poder assistir e sentir a mesma emoção dos 4-0 de 93. Vai cair 2 vezes no mesmo local, né? Mas se for pela vontade e torcida do Diego, não vai ter jeito. Pra ficar mais gostoso, 1-0 pros porcos, Romero aos 46 do segundo tempo. 1-1, Corinthians campeão. Com pênalti de Evair e embaixadinha do Edilson, esse clássico promete. É muita história, é emoção, é derby na final. Expectativa mesma que da primeira partida. Sabia que era difícil bater o rival dentro da nossa casa, é difícil bater lá também, mas não tem nada perdido. Não tem nada perdido, é dessa maneira que o Palmeiras... Tenho certeza que é pensando dessa maneira que o Palmeiras vai encarar mais esse jogo e sabedor que não é a primeira vez que vira, né? Então acreditamos ainda no título. Se alguém quiser se arriscar aí nas embaixadinhas, dá até para fazer. Tem um monte de pretendente ali, viu? O Romero, o Memphis, o Yuri Alberto, levar a bola ali pro cantinho. Tô brincando, né? Mas seria legal, né? Então esse foi o corte do craque Neto do apito final. Na sequência, uma matéria da ESPN sobre a final Corinthians e Palmeiras na quinta-feira. Antes falando que é o time da virada, não sei o que lá. Pô, como se o Corinthians também não fosse o time da virada, né? Como se o Corinthians não tivesse virado nenhum jogo, nenhuma final, nenhum jogo importante, né? O palmeirense sempre querendo colocar o time dele em primeiro patamar, mas nunca serão mundial, nunca terão mundial. Podem montar o time que for pro meio do ano, pode contratar Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, Mbappé, nunca serão campeão mundial. Então quinta-feira que vem é dia de dar 200% pra gente sair campeão na quinta-feira
e calar essa porcada aí que tá se achando muito. E com certeza o Abel do lado de lá vai querer motivar os caras. Qualquer coisinha que sai na imprensa, na mídia. Tanto que nem teve bastidores do Corinthians após o jogo do Palmeiras, não sei se vocês perceberam. Teve uma pequena entrevista ali de 5 minutos com alguns jogadores, mais mostrar os bastidores mesmo que nem a gente conhece, tipo aqueles vídeos longos, 15, 20 minutos, não teve, pra a porcada, o Abel não motivar os caras do Palmeiras, pegando a imagem do vestiário do Corinthians. Então, provavelmente, se o Corinthians for campeão, e vai ser campeão, não, vai ser campeão na quinta-feira, a gente vai ter aí os bastidores da final. Cara, vai ser o primeiro título do canal, o primeiro título aí, depois de muito tempo. É um título importante. Ah, é paulista, dane-se, é paulista. Queremos ganhar assim como qualquer outro campeonato. Então comenta aí, deixa seu like. Você tá confiante pro jogo da quinta-feira? Então essa semana aí, bastante informação do Coringão, bastante vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal. Ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.